Nova Trento News chega com a entrevista deste dia. Olha, hoje ainda nós vamos repercutir a sessão da Câmara de Vereadores que aconteceu na noite desta última segunda-feira. Nesse momento nós vamos destacar o pronunciamento de dois vereadores. A vereadora Nani Bastiani e também o vereador Genésio Piazza, o Edu. Inicialmente nós vamos ouvir o pronunciamento da vereadora Nani Bastiani, que destacou os pedidos através de indicações que ela fez ao Executivo. Vamos acompanhar. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores e público presente. Eu só vou dar mais uma falada das indicações que eu fiz. Sobre a faixa de pedestres elevada na rua Madre Paulina, eu acredito que ela já tenha sido feita nessa casa. Mas pelo fato dos moradores ali me procurarem antes e agora também, pelo fato de eu estar aqui representando eles, eu pediria então uma atenção especial, porque realmente eu já presenciei várias cenas assim de condutores assim, eu digo que sem responsabilidade, porque eu acredito que quando está transitando numa via pública como é a nossa, com muito turista, e muitas pessoas ali, eu acredito que eles deviam ter um pouquinho mais de consciência em dirigir um pouco mais devagar, né? A questão da Boca de Lobo, ela se faz ali onde dá a entrada para o Frederico, em frente ao Comercial Trento. Na verdade, a cobertura dela, ela é feita pela calçada. A calçada era a cobertura dela. E ela rompeu, tá só os ferros, assim, e tem muitas pessoas que caminham, inclusive durante a noite. E às vezes elas têm que desviar da calçada e é bem em cima da curva e pode daqui a pouco vir um carro e acertar nessas pessoas assim. Então, para que isso não aconteça, pediria também uma atenção especial no conserto dessa Boca de Lobo, né? Nesse bueiro que se encontra ali. O trecho do calçamento, ele fica no final da rua ali, do 30 Réis, onde era a antiga Trento Brasil ali. Na verdade, as pedras estão um pouco soltas e, se for deixando com o tempo, elas vão ficando um pouco piores, assim, e isso vai levando mais gasto, mais custo, mais trabalho para depois e mais consequências, né, que não se gostaria que acontecesse. A questão do banheiro no cemitério municipal, na verdade, antigamente esse banheiro ele já existia, né? Aí foi feita a capela, ele foi retirado lá de cima. Mas a capela mortuária, ela fica fechada somente quando há velórios, assim, né? Ela abre. Então, quando tem visitações, como teve agora finados em datas comemorativas, tem um fluxo de pessoas muito grande. Então, houve também pessoas que me procuraram e questionaram sobre isso. Então, é uma questão também a se olhar, né? A se analisar, que eu peço uma atenção mais carinhosa na possibilidade de acontecer, de poder existir, né, a possibilidade de fazer novamente esse banheiro para uso de todas as pessoas que visitarem o local. No momento seria isso, desejo uma boa noite e uma boa semana a todos os presentes. Esta foi a vereadora Nani Bastiani, que destacou aí os pedidos que ela fez através de indicações ao Poder Executivo aqui do município. Vamos com o próximo pronunciamento. Genésio Piazza, o vereador Edu do PMDB, também se pronunciou na noite da última segunda-feira. E o vereador trouxe à tona um assunto polêmico que envolve a escola do bairro do 30 Réis. Olha o que o vereador falou. Senhor presidente, nobres colegas, público presente e aos que nos acompanham pelos meios de comunicação, minha saudação. Primeiramente, eu quero reparar um grave erro que cometi na sessão anterior ao anunciar a presença do ex-vereador Farinha e, por conseguinte, esqueci de anunciar a presença, então, naquele momento, do ex-vereador Emerson, popular Merson, e também a mão palmatória por não ter anunciado o ex-diretor da escola Francisco Mazola, do 30 Réis, senhor Arthur, que com certeza, Francisco João Vale, do 30 Réis, são muitos Franciscos, né? Então também é possível cometer um equívoco. Mas saiba o senhor que, para mim, o senhor será o eterno diretor daquela escola. Pode ter certeza.
E justamente falando na escola Francisco João Vale, então essa indicação que apresentei hoje, e a apresentei em decorrência do fato acontecido na semana que passou, que certamente não chegou ao conhecimento de toda a sociedade o fato grave acontecido lá, ou seja, o gravíssimo fato que lá aconteceu, e como eu relato na indicação, como soubemos, aconteceu o dia do Halloween, que eu vou ser sincero para todos os senhores, se dependesse de mim, ele não seria comemorado, porque eu acho que nós temos que cuidar e cultivar a nossa cultura e não a dos americanos, mas enfim, se assim foi decidido, eu respeito, mas vejam, senhores, que pelo fato deste acontecimento, ou seja, de as escolas do município, eu não acompanhei a do estado, talvez também tenha ocorrido, que os alunos, a eles foi permitido adentrarem ao espaço educacional, utilizando-se ou vestindo-se de máscara, ou que estivessem mascarados. Enfim, uns tinham vestes, outros tinham a verdadeira máscara e assim por diante. Ocorre, senhores, que infelizmente, tanto a direção da escola, mas principalmente uma professora, foi surpreendida com a presença de um estranho em sua sala de aula. Ou seja, ao dar início à aula, a professora apontou para o aluno, vou aqui falar um nome que não seja o verdadeiro, e disse: João, tire a máscara. Era o único aluno que estava vestido com a máscara. E ele se negou a balançar a cabeça. Então a professora novamente disse: João, tire a máscara. Ele novamente se negou a tirar a máscara. Então ela se voltou ao quadro, porque, como diz ela, tem mais 30 e tantos alunos. E vou começar a dar início à minha aula. E voltou-se novamente e disse: João, tire a máscara. E ele novamente se negou. Isso tinha se passado 10, 12, 15 minutos. Para a surpresa da professora, quando ela disse a terceira vez, o verdadeiro João apareceu na porta da sala. E então aí ela tinha certeza absoluta de que se tratava de um estranho. Tomou a iniciativa ela de ir chamar o diretor, mas esta sala fica muito distante. E ao dar 2 passos para fora da sala, ela lembrou: não vou deixar os alunos sozinhos. E voltou. No que ela voltou, este cidadão invasor estava se aproximando da porta para fugir. Mas ao vê-la retornar, retornou para o banco, para a cadeira que ela estava ocupando, que ele estava ocupando. Então ela, inteligentemente, sussurrou no ouvido de uma menina e disse: vai chamar o diretor. E ela, num movimento, quando este cidadão se aproximou dela para fugir, percebeu que havia na perna um desses desenhos, que me escapou o nome aí, enfim, aquelas bobagens que me perdoem quem faz, mas que fazem as tatuagens. Aí ela teve certeza de que não era um aluno. E com a chegada do diretor, ela disse: ele tem uma tatuagem na perna. Então diz o diretor: eu já sei quem é. E aí, ao colocá-lo para fora da sala de aula, foi retirada a máscara e foi identificado como um ex-aluno já problemático quando ali estudava. E ao ser dito a ele para se retirar daquele colégio, ele simplesmente desobedeceu e partiu por um outro caminho, por detrás das salas, e pulou o muro, não saiu pelo portão. E foi para a rua e ficou desafiando o diretor da escola, dizendo que tudo bem, ali eu não entro, mas daqui ninguém me tira. E logo depois ele voltou a pular o muro e se colocou dentro do estabelecimento escolar, ou seja, no espaço do estabelecimento. Então tomaram providência, chamaram a polícia, mas infelizmente a polícia estava em uma outra ocorrência e a polícia não se fez presente naquele momento. Então, ao meio-dia, ao saber do que aconteceu, entrei em contato com o subtenente Charles, relatei o fato, que ficou surpreendido, e nos direcionamos até aquela unidade escolar às 13 horas daquele dia,
e ali foi revelado o que aconteceu. O fato é que, inclusive, houve falta de comunicação. A diretora comunicou o fato e presenciou com o diretor, e o diretor não comunicou que este cidadão estava na sala de aula. Por isso não deram muita importância quando a polícia não veio, porque acharam que ele apenas estava no pátio da escola. Aí, senhores, vejam que os últimos tempos nos mostraram no cenário nacional e internacional gravíssimos fatos acontecidos em que mortes ocorreram por alunos desequilibrados, e nós tivemos um fato desse, do qual este cidadão portava uma mochila. Como eu digo na minha indicação, só se tem uma certeza: naquela mochila não tinha nem caderno, nem livro. Então, faço essa indicação no sentido de sensibilizar, conscientizar o diretor da escola, o secretário de Educação, o chefe do Poder Executivo, que tome as devidas providências, primeiramente, buscando melhorar, fazer o que é necessário para que tenhamos um pouco mais de segurança. E, em segundo plano, dar seguimento a esta denúncia contra esse cidadão, porque, para a surpresa da professora, ao se dirigir à delegacia naquela tarde, ela foi informada pelo atendente de que já haviam ali 10 boletins de ocorrência em desfavor a este cidadão, que tem apenas 19 anos de idade. Então vejam, eu espero que tanto o diretor quanto a Secretaria de Educação, através do secretário, tanto o seu prefeito municipal, tome as providências na questão de fazer o que aqui está dito: erguer o muro, colocar um portão eletrônico, instalar câmeras e exigir, apesar da lei não ser bem claro que se permita, mas exigir que os alunos usem uniforme escolar. Pois vejam que o uniforme é uma forma de identificar o estudante. Pois, diante das conversas com a polícia militar, o atual diretor nos diz o seguinte: que também, e aí eu fiquei um pouco triste porque medidas não foram tomadas, que sabe-se já que este cidadão se utilizou do transporte escolar para se deslocar de um local para outro, passando-se por estudante, por portar uma mochila. E naturalmente que o motorista do ônibus não tem obrigação de conhecer a todos os alunos. Então vejam que já havia um precedente de que este cidadão está usando de má fé, tem segundas intenções, ele é suspeito de traficar drogas, tem atitudes de quem usa drogas, e eu preciso dizer também, e não tenho medo de dizer, porque aqui estamos para enfrentar os problemas que existem em nosso município, e naquela escola ela é municipal, e é obrigação do poder público enfrentar os problemas. Já havia um fato, há pouco tempo, que ocorreu com questão de drogas, que 2 meninas foram flagradas dentro de um banheiro fumando, infelizmente, maconha. Então, sabe-se, já não é fruto de atitudes deste cidadão. Então, eu espero, volto a dizer, que o Poder Executivo, através dos seus agentes responsáveis, tomem as devidas medidas necessárias, pois é a responsabilidade do governo oferecer segurança a seus cidadãos. Está aí o pronunciamento do vereador Genésio Piazza Oedo, que trouxe esse assunto polêmico relacionado à escola do bairro do 30 Réis. O Nova Trento News já foi também contactado pelo diretor da escola, o Lacionir Wolff, que pediu um espaço também ao nosso canal e pretende se pronunciar a respeito do que falou o vereador Genésio Piazza Oedo, que você acompanhou aqui no Nova Trento News. Então, ainda essa semana, nós vamos ter uma entrevista com o diretor da escola, trazendo a posição da escola em relação a este assunto. Curta e compartilhe esta informação. Podemos voltar a qualquer instante. Nova Trento News, o seu canal de notícias.